Determining correct gear ratios. Given the large amount of literature available, the subject of selecting the proper gear ratios is not covered in this book. Author Paul van Valkenburg described this subject excellently. É um livro. Eu ainda não consegui comprar esse livro. É bem caro, inclusive. Esses livros estrangeiros, eles são muito caros para comprar por aqui. Begin by finding the optimal engine RPM in top gear and optimal shift points in the intermediate gears, as discussed in the first paragraph of this chapter. Select the top gear for the longest stride on the track and the intermediate gear for the corners and the most efficient acceleration. Bom, ele diz aqui que esse tópico a priori, né, não vai ser totalmente abordado no livro, mas ele fala, além de sugerir um autor, ele sugere uma bibliografia, né, ele sugere o quê? Você encontrar a melhor marcha, né, no caso, a melhor relação para a velocidade máxima e depois você encontrar o ponto de troca ideal para as marchas intermediárias, porque assim você vai trabalhar a zona de alta velocidade e depois você vai trabalhar a zona onde geralmente a gente tem curvas, retomada de velocidade, freada, né, contorno de curvas, essas coisas. Aí ele vai dar alguns exemplos. To select, eu até fiz uma anotação aqui. Que anotação eu fiz? Ele vai dar um exemplo de como determinar a melhor marcha para cada curva. É muito legal essa parte. Vamos lá. To select the proper gear ratio for a corner exit, first find the engine RPM in each gear where maximum longitudinal acceleration occurs, as pictured in 6.15. Following that, define the RPM in the corner exit phase where the car accepts full throttle. This should be slightly below the revs for maximum acceleration. If not, correct this by selecting different gear ratio. Bom, o que é que ele diz aqui? Agora ele vai dizer como determinar a melhor marcha para uma curva, certo? A gente vai, o que a gente pode entender de curva? A aproximação, né, aquela abordagem de já entrar na curva, depois de ter feito a freada, ele está tirando o pé do acelerador, está virando, ou seja, ele já está na marcha da curva, então ele vai definir essa marcha, né, aquela que o piloto está engatado quando o carro está dentro da curva, né? Então, qual é o procedimento? Primeiro, encontrar o RPM de cada marcha onde ocorre a máxima aceleração longitudinal dentro da curva, certo? Ele vai dar um exemplo na figura 6.15, certo? Engine RPM at maximum longitudinal acceleration, 4.670, tá aqui, ó. Engraçado, né? A gente às vezes pensa que o carro está no top do stop da rotação, na máxima aceleração longitudinal, nem sempre. Né? No caso ele está aqui, ó, bem no meio, ó. O carro vai até 5.500 ainda, certo? Então, primeiro encontrar a máxima, o RPM na condição de máxima aceleração longitudinal, certo? Depois disso, você vai encontrar o RPM na saída da curva, onde o carro, olha só, na saída da curva e onde o veículo aceita, né, a aceleração total. Ou seja, quando o piloto realmente já terminou praticamente de virar, já está com o pé todo, com o acelerador todo no assoalho, certo? E isso deve ser levemente abaixo, certo? De qual rotação? Dessa primeira rotação aqui. Ou seja, a rotação na qual o piloto vai sair da curva tem que ser um pouquinho abaixo de 4.670 RPM para este caso. Ou seja, tem que ser uns 4.400, 4.500, 4.000, tá bom também, né? Se não,
Se tiver diferente disso, é porque a rotação de marcha está inadequada. E isso é interessante aí para quem, não só para quem corre, mas para quem também corre em simulador, né? Para verificar qual a relação de marcha usar em cada pista, né? Isso é sempre uma dúvida. Handling problems move the point where the car sets through throttle further down the corner exit. Do not try to select the gear ratio for a corner exit when the chassis is not balanced. Also be aware that the optimal gear for one corner may not be optimal for another. Investigate all corners leading onto a significant stride, because this is where significant time be gained. Ah, rapaz, ele dá essa informação, isso aqui é muito interessante. Uma coisa que você precisa entender antes de fazer isso aqui, essa dicasinha que ele deu, é que, bom, o chassi do carro já tem que estar bem acertado. O que é que eu quero dizer com o chassi? Suspensão, freios e aerodinâmica também, dependendo do carro. Isso tudo já tem que ter sido definido. Não adianta nada correr para definir a relação de marcha quando isso aqui, chassi, quando suspensão, freio, né, e a asa não está definido. Porque você vai mexer com algo que depois, quando você alterar o comportamento a configuração da suspensão, o carro não pode até não estar mais compatível com aquela relação de marcha. Né? E outra coisa muito importante também, que nem sempre uma relação de marcha vai se adequar a todas as curvas do circuito. Né? E é interessante porque acerto de carro de corrida, pelo que eu tenho lido até hoje, eu nunca trabalhei no meio, mas sempre de ler, assim, eu percebo que é algo conciliação. Não dá para você ser bom em tudo. Você vai ter que escolher pontos. E aí nisso tudo entra também a capacidade do piloto, né? Tem piloto que tem técnicas diferentes, né? E entra também as capacidades do carro. E aí você vai ter que conciliar isso aí. E é isso que ele diz aqui. Investigue todas as curvas que desembocam em uma reta significativa, claro, uma reta curta, né? Numa reta longa, por exemplo, aquela curva de Interlagos que você sai, eu não sei bem o nome dessas curvas, eu sempre esqueço, mas que você sai e ela sobe para a linha de chegada, né? Então, aquilo ali é uma boa curva para se determinar o quanto o piloto vai sair de velocidade ali, porque ali é a zona de aceleração máxima até o S do Senna, né? E aí depois também tem logo depois do S do Senna, depois tem aquela curva aberta que se faz, acredito, quase que com o pé embaixo, mas você tem que sair daquela curva ali rápido, porque você tem a reta oposta. Então você tem que pegar a máxima velocidade possível ali para cumprir a reta oposta no menor tempo possível. Então é isso que ele diz aqui. Então, primeiro acertar o carro e depois focar nas curvas que levam a grandes retas. Boas dicas.